Oi gente, tudo bem? Sábado tem IBTE, mais uma vez estaremos com as crianças lá do projeto, lá na Cracolândia, e a gente sabe que tem muitos desafios, a gente não vai conseguir resolver todos eles até sábado, mas já para começar a inspirá-los a pensar sobre isso durante a semana, a orar sobre isso, trouxe aqui uma convidada especial para falar com vocês. Se eu sou suspeita para falar dela, sim, eu sou, mas desculpa, eu tô acompanhando o trabalho dela aqui. Ano que vem já são 30 anos de trabalho com as crianças, que eu tava às vezes na barriga dela acompanhando isso. Não é uma experiência de sentar em congressos nacionais e internacionais apenas, mas é de estar ali no batente. E é legal apresentar para vocês a Bianca Parisi, minha mãe, como educadora. Ela é coordenadora pedagógica de uma escola, mas sempre trabalhou com as crianças da igreja, tanto em situações muito favoráveis, como é uma igreja em que eles têm pai, mãe, roupinha lavada, como também que foi o caso da... Como chamava? O quê? Aquele lugar bem pobre? Lugar das Fontes. Jardim das Fontes. Jardim das Fontes, que era uma comunidade bem pobre que, pelo que eu me lembro quando eu ia com ela lá, lembra muito a situação das crianças da Cracolândia. E eu vou começar perguntando para você algumas coisas, mãe. Então, eu comentei com você que o grupo é bem vasto, né? As crianças, elas têm de 2 a 14 anos. É um desafio grande. No momento a gente ainda não consegue muito bem dividi-las, mas comenta um pouquinho da importância de dividir e que métodos a gente pode usar para atrair a atenção de todos. Tá, em primeiro lugar eu quero agradecer essa oportunidade, né? Quero dizer que eu trabalho mais que 30 anos com crianças. Eu comecei com 11 anos de idade na igreja, uma criança cuidando de outra criança. Já vou para os meus 48 anos, então vocês calculam aí, faz mais de 30 anos. Amo esse trabalho, não quero me aposentar nunca desse trabalho, porque eu acho muito importante a gente preparar novas gerações, né? Apesar de ter, assim, muito tempo trabalhando com as crianças, sou coordenadora pedagógica de uma escola cristã, trabalho há muito tempo, bem antes da Manu nascer eu trabalho com criança. Eu ainda me sinto assim, aprendendo, eu não tenho aqui uma palavra mágica, eu não tenho uma fórmula mágica. Até quando a Manu falou, me pediu para estar falando aqui, eu falei, filha, mas é difícil, porque cada dia a gente está aprendendo, e o educador tem que ser um eterno aprendente, né? Então, assim, eu vou compartilhar um pouco com vocês de algumas experiências, algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, mas não quero ter a pretensão de que isso é o certo, é o correto. É a minha experiência. Eu vou dividir com vocês um pouco da minha experiência, mas eu quero dizer que eu estou sempre aprendendo, e é Deus que vai mostrando a cada dia, cada grupo é diferente do outro. Mas eu espero que com o que eu vou compartilhar possa ajudar vocês em alguma coisa. Espero ser útil, né? Esse é meu desejo. Então, voltando à pergunta da Manu, realmente é muito difícil se trabalhar com um grupo tão heterogêneo dessa maneira. Ela comentou comigo mais ou menos de 2 a 14 anos. Eu já trabalhei, mas é muito difícil, não é o ideal. O ideal são dividir em várias faixas etárias, porque cada faixa etária, mais ou menos de 2 em 2 anos, elas têm uma característica especial, né? Então, você não pode tratar com uma criança de 2 anos da mesma maneira que com uma criança de 14, né? E sobre isso, eu não quero me alongar, mas eu quero contar uma historinha que você me corta se estiver falando muito, que eu amo essa historinha. Em todos os congressos que eu vou ministrar, eu gosto de contar essa historinha, que é a história de uma senhora velhinha que morava sozinha. E ela era muito solitária, e os filhos dela, que já eram casados, não moravam mais perto dela, resolveram dar um cachorro para ela. E ela realmente foi uma ótima escolha, porque esse cachorro era o companheiro dela. Então, ela cuidava, ela conversava com o cachorro, ela passeava com o cachorro, era uma alegria.
Só que com o passar do tempo, o cachorro foi ficando fraquinho, fraquinho, meio caído, e ela resolveu levar no veterinário. E o veterinário falou para ela, olha, só tem que dar toda noite uma colher de fígado de bacalhau para ela. E ela pegou e toda noite dava o óleo de fígado de bacalhau para ver se o cachorro se animava. Só que toda noite era uma tortura, porque o cachorro pulava, corria, e ela pegava o focinho dele, assim, a boca dele, assim, e queria enfiar aquela colher de óleo de fígado de bacalhau. Toda noite era um sufoco, e aquele cachorro pulava, corria para lá, para cá, e era assim, ai, tá na hora de dar o óleo de fígado de bacalhau para ele. Ela já se desesperava, mas ela tinha que dar. Um belo dia, ela foi dar o bendito óleo de fígado de bacalhau para o cachorro, e o cachorro estrebuchou tanto assim, pulou tanto, tanto que derrubou o óleo de fígado de bacalhau, quebrou o vidro e, pasmem, ele lambeu todo o óleo de fígado de bacalhau. Moral da história: não é que ele não gostava do óleo de fígado de bacalhau, ele não gostava do método que ela usava. Então essa historinha tem muito a ver com a pergunta da Manu. Não é que as crianças muitas vezes não gostam de ouvir a palavra de Deus, é que muitas vezes o método que a gente está usando não está sendo um método agradável. Então, o método que eu vou usar para uma criança pequena é diferente do método para uma criança adulta, é uma criança pré-adolescente. Por exemplo, a criança pequena, ela aprende muito pela repetição. Então, você repete, repete. Eu lembro da Manu, do Tiago, meus filhos, quando eram pequenos, eles assistiam um filme, acho que 30 mil vezes. E terminava, eles falavam, mãe, de novo, de novo, de novo. A criança pequena, ela gosta de repetição. Você vai fazer uma repetição para o maior, para uma criança de 10 ou 12, tia, de novo isso, tia. Então, só para vocês verem como é diferente. A Manu falou que lá talvez o espaço não dê para dividir. Eu vou dizer por mim, eu estava comentando com ela, eu já dei aula em cozinha, em terraço, debaixo de uma árvore, que os bichinhos mordiam tudo a gente, mas a gente deu aula ali. Eu acho que eu só não dei aula no banheiro, mas pode tentar, não quer? Mas nunca é demais, né? Então isso é importante. Se vocês conseguirem dividir, pelo menos, eu sei que fazer várias classes é complicado, mas pensem com carinho nisso. O que vocês podem fazer para dividir? Pelo menos uma classe de grandes e pequenos, se não dá para fazer várias divisões. Talvez alfabetizados ou não alfabetizados, de 7 a 14, os de 2 a 6. Isso já é um primeiro ponto. A indisciplina, ela vem por vários fatores. Um fator é esse que eu falei, da gente não estar usando o método adequado para aquela faixa etária. Isso causa uma agitação, causa porque assim não é meu interesse, essa professora tá me tratando que nem um bebê, ou os pequenininhos eu não tô entendendo nada. Isso é uma coisa que causa realmente indisciplina. Outra coisa, o ambiente é muito agitado, é muito abafado, não tem iluminação, né? Às vezes para as crianças a gente às vezes coloca em qualquer lugar, não é assim não. Então, se a criança não tem um ambiente bom, as pessoas que estão tratando tem que ter aquele carisma, aquele amor pelas crianças. A gente tem que conquistar o coraçãozinho delas, isso é muito importante, né? Posso falar um pouquinho mais? Eu vou dar um intervalo aqui, a gente vai começar um próximo vídeo, porque se você quiser assistir um cada dia dessa semana, para se preparar para o IBTE, ou se não, assiste todos os capítulos aqui na Netflix.